Beleza. Isso, bastante uma água. Obrigado. Eu já posso começar? Bem, galera, boa tarde. Meu nome é Bruno Souza, sou conhecido como JavaMan. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, agradecer o pessoal que está nos assistindo online. O meu outro co-palestrante aqui, que é o Otávio Santana, ele está um pouco longe, ele está em São Paulo, tá certo? A gente ficou de falar com ele, tá certo? Na hora da palestra, mas ele não atendeu. Então, vai ficar sem falar com ele, fazer o quê? Eu, na verdade, vou fazer o seguinte. Posso deixar meu celular com vocês, se por acaso o cara ligar, você atende para mim? Que é o Otávio. Tá? Tá no vídeo aí. Beleza. Então tá, se o Otávio aparecer, ele entra aí e fala alguma coisa, tá certo? Mas o Otávio, no Sou Java, a Sociedade de Usuários Java, que é um dos maiores grupos de usuários Java do mundo, foi um grupo que eu ajudei a fundar aqui no Brasil há muitos anos atrás. O Sou Java participa do JCP, que é o órgão de padronização da tecnologia Java, o Java Community Process. E a gente também participa do OpenJDK, que é o projeto que nós vamos falar aqui. E o Otávio é um dos nossos representantes aí no OpenJDK. Tá certo? Ele tem vários patches dele já aprovados no projeto e tudo mais. E ele ia participar aqui falando. Tá certo? Pode ser que ele ainda entre aí, mas o conteúdo aqui a gente fez junto, né? E eu vou começar sem ele mesmo. Tá certo? Bem, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no Fizzly. Tá certo? Quando a gente começa a falar de software livre, para mim é uma emoção muito grande estar aqui, até porque, infelizmente, eu perdi os últimos 2 Fizzly, porque eu tive que fazer a Campus Party em Recife, porque acontecia na mesma data, e eu sou presidente do Instituto Campus Party, não tinha opção, eu tinha que estar lá. Mas para mim é muito bom estar de volta aqui no Fizzly. Até porque, quando a gente fala de Java livre, o Fizzly tem absolutamente tudo a ver com essa discussão de Java livre. Quando a gente começou a discutir software livre no Brasil, dentro do Sou Java, aqui dentro da SL, na verdade na época nem era a SL ainda, a gente tinha sempre essa questão de Java, tá certo? Porque quando o software livre começou a ser discutido no Brasil, ali por volta de 2000, né, no começo de 2000, Java já era uma das tecnologias mais usadas para desenvolver software no país. E era uma das tecnologias mais usadas para desenvolver software dentro do governo brasileiro. E numa situação muito interessante, as primeiras aplicações de software livre no Brasil, os primeiros cases de sucesso de software livre no Brasil, era uso de aplicações Java em Linux. Tá certo? Então, eu sempre me lembro, por exemplo, dos primeiros cases, que foi a DataPrev, né? Até o pessoal da Red Hat está tudo ali atrás. Eu acho que não era JBoss na época, mas foi exatamente o uso do JBoss, né, dentro da DataPrev, como caso de sucesso. Tá certo? Então, e outros casos, por exemplo, um projeto bem bacana que o pessoal considera hoje, que bacana, né, que é o suporte a software livre no Brasil, que é o imposto de renda. Tá certo? O imposto de renda que agora a gente pode, todo mundo aqui, né, acabou de acabar, abriu, né, todo mundo aqui, quem submeteu o imposto de renda aqui? Tá certo? Todo mundo usou aqui uma aplicação Java, tá certo? Muitos aqui usaram no Linux, né, felizmente, tá certo? Estava aqui o Oliva, que inclusive pegou o código do imposto de renda e criou uma aplicação livre, tá certo? Em cima desse código Java. E a gente, mas o IRPF naquela época, tá certo? Ele foi feito em Java para poder rodar no macOS, tá certo? Porque isso era ainda antes desse movimento de software livre no Brasil e tudo mais. Então, quando começou esse movimento de software livre, a gente aproveitou o fato de que tinha muita coisa em Java que podia rodar fácil no Linux, para a gente mostrar os casos de sucesso do software livre. E aí a gente ficou com esse problema nas mãos,
Era um problema que nós ajudamos a criar, tá certo? Nós, a comunidade de software livre, nós, a comunidade Java, tá certo? Que era o que a gente podia fazer com esse... que a gente estava usando uma aplicação, um software proprietário para poder rodar em cima de Linux, tá certo? E aí? Como é que a gente resolve isso? E exatamente foi por isso que no Brasil a gente começou a discutir essa questão muito antes de qualquer outro lugar. Eu, inclusive, escrevi um capítulo do livro Open Source 2.0, onde eu discuto exatamente como é que no Brasil a gente juntou a comunidade de software livre com a comunidade de Java, um único lugar no mundo onde essas duas comunidades se falavam. Porque no resto do mundo, a galera que fazia Java era odiada pela galera de software livre. Tá certo? E o pessoal de Java usava e suportava o software livre, não tinha esse ódio oposto, mas havia uma coisa que, Java não é livre. E a gente, quando começou essa discussão no Brasil, mas Java não é livre, a gente já estava discutindo há tanto tempo, tá certo? Que a gente sabia exatamente como lidar com isso, e começou aqui no FISLI, quando a gente encontrou, né, a gente juntou o pessoal da Sun, na época, um amigo nosso, que é o Ian Chesler, que é um comitê do Debian, o pessoal da IBM, e pela primeira vez a gente conversou sobre a máquina virtual Java livre. Porque tinha uma galera bacana que fazia Java livre e que era ignorada pelos dois lados. Eles eram completamente ignorados pela comunidade de Java. Por quê? Porque as máquinas virtuais que eles estavam fazendo eram muito iniciais, não suportavam tudo, e, portanto, você não podia assumir que aquela máquina virtual valia a pena. E, por outro lado, você tinha a galera de software livre que odiava esses caras também. Por quê? Porque Java não é livre. E mesmo os caras que estavam fazendo máquinas virtuais Java livres eram ignorados, tá certo? Então, foi aqui no Brasil, primeiro no FISLI, depois num evento chamado Café Brasil, lá em Brasília, que a gente começou essa discussão. E, alguns anos depois, quando a Sun liberou a máquina virtual Java como software livre, o OpenJDK, nós vamos falar dele daqui a pouco. Quando a Sun liberou o OpenJDK, a Dr. Dobbs fez uma entrevista com o Jonathan Schwartz, presidente da Sun na época, e ele perguntou assim, perguntaram para ele assim, por que é que a Sun liberou a máquina virtual Java como software livre? E o Jonathan Schwartz respondeu, foi por causa do Brasil, foi por causa de vocês aqui, foi por causa aqui desse evento, porque a gente foi capaz de discutir isso com seriedade, como o palestrante anterior estava falando, né, porque a gente foi capaz de discutir isso, de conversar, né, e levantar as questões e procurar soluções, tá certo? Então, é muito bacana estar aqui no FISLI falando, né, do resultado disso, tá certo? Então, nossa palestra de hoje nós vamos falar de como é que está esse processo, né? Acabou de lançar agora o Java 8, né? Agora, a questão de 2 meses atrás, saiu a nova versão da máquina virtual Java, e que está com várias novidades e tudo mais, eu vou falar disso também, e vamos falar um pouquinho de como é que está, então, o projeto OpenJDK, tá certo? Ops. E uma coisa interessante é o seguinte, Java começou, não foi a primeira tecnologia a criar uma máquina virtual, mas foi a tecnologia que popularizou a máquina virtual. E é muito interessante que hoje em dia, todas as principais tecnologias de desenvolvimento trabalham com a noção de máquina virtual. Tá certo? O que é muito bacana, porque permite com que a gente se libere um pouco do hardware, a gente tenha mais opção de portabilidade. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque portabilidade é fundamental. A galera acha que fala, porque eu estou fazendo em software livre, porque está rodando no Linux, é livre, está bom. Não está bom. Portabilidade é fundamental. Porque a gente tem, qualquer aplicação que a gente fizer, a gente tem que poder rodar no que quer que apareça. Tá certo? Porque os sistemas operacionais mudam. Né? Então a gente tem que conseguir rodar no que quer que apareça. Então a ideia da máquina virtual é fundamental. E a máquina virtual Java, tá certo? É uma das mais rápidas, mais poderosas e mais sofisticadas máquinas virtuais que existem no mercado. De tanto que a máquina virtual Java, né, olha que coisa interessante, isso aqui foi tirado, está em inglês, desculpa, porque foi tirado da especificação da máquina virtual Java, explicitamente. E ele fala o seguinte, que a máquina virtual Java não sabe nada sobre a linguagem Java. A máquina virtual Java trata um código binário chamado os bytecodes, tá certo?
que permite com que você faça o quê? Né? Que a máquina virtual Java pode ser a base para você rodar qualquer outra linguagem. Tem hoje uma pilha gigantesca de linguagens que rodam em cima da máquina virtual Java. Várias das linguagens modernas que estão aparecendo agora, surgindo agora, já são criadas explicitamente para rodar em cima da máquina virtual Java. Para tirar proveito dessa independência de plataforma, para tirar proveito da velocidade, das otimizações de performance. A máquina virtual Java, ao contrário de outras máquinas virtuais, ela tem uma competição muito grande. Porque como ela é um padrão, tem várias empresas fazendo máquina virtual, existe uma competição muito forte para quem faz a melhor, a mais rápida, a mais escalável, com melhor memória. E por isso, a máquina virtual Java evoluiu muito, muito, muito mais do que a maior parte das outras máquinas virtuais, das outras linguagens. E é por isso que o fato de a gente poder rodar qualquer linguagem em cima da máquina virtual Java é importantíssimo. Porque significa que a gente pode escolher a linguagem que a gente quiser trabalhar, né, para trabalhar em cima de uma máquina virtual que é super rápida, super sofisticada. Mas se ela é um software proprietário de uma empresa, não vale a pena. E felizmente ela não é mais. Já há muitos anos que não é mais, tá certo? Porque o OpenJDK já é um projeto que existe há bastante tempo agora. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, só para a gente revisar aqui um pouquinho, né, de como é que essa coisa está evoluindo, o Java 7, que saiu, né, há quase 2 anos atrás, o Java 7, o principal foco dele era o que a gente chamava da DaVinci VM. A máquina virtual, era a máquina virtual Java, né, para você poder rodar outras linguagens. Por quê? Porque apesar da máquina virtual não saber nada sobre a linguagem Java, ela obviamente tinha certas preferências para linguagens tipadas. Não era Java, eram linguagens tipadas. Né? Quando você começou a ter uma série de linguagens que são linguagens dinâmicas, certo? Como, sei lá, JavaScript, Groovy, Ruby, né? Scala, tá certo? Scala é uma linguagem tipada, desculpa, falei errado. Né? Tá certo? Várias outras linguagens, né? Linguagens dinâmicas diversas. A máquina virtual não era muito boa para isso. Tá certo? Por quê? Por causa dos bytecodes. Portanto, no Java 7, a grande novidade foi essa. Né? Quando a gente tem uma chamada de método, tá certo? A gente tem o tipo da chamada de método. Esse é o bytecode que é gerado. Tá certo? A gente tem aquele carinha lá embaixo chamado invoke virtual, que chama aquele método específico. Portanto, em momento de compilação, você precisa saber aquele número 4 ali, ó. Você precisa saber qual é o método que está sendo chamado exatamente. Uma linguagem dinâmica não tem isso. Tá certo? E aí, a máquina virtual... Isso aqui é a explicação, né? Tá certo? A máquina virtual do Java 7 introduziu um novo bytecode em Java, que é o tal do Invoke Dynamic. O Invoke Dynamic permitia com que a gente chamasse um método dinâmico. Tá certo? Mais importante do que tudo, ó, fica assim, tá vendo? Né? Ele faz a chamada do método, ele passa o nome do método e deixa a cargo da linguagem, do runtime da linguagem que roda em cima da máquina virtual, decidir qual é o método que vai ser chamado, tá certo? Né? Esse novo mecanismo de linguagem não é só a máquina virtual Java que trabalha, é a máquina virtual mais o runtime. Por exemplo, no caso do Ruby, o JRuby, que é a implementação Ruby que roda em cima da máquina virtual Java. Então o JRuby decide que método que vai chamar. Não a máquina virtual Java, com esse carinha aqui. Com isso, e aí depois que o JRuby falou assim, olha, é esse cara que vai rodar, a máquina virtual pode tacar o pau, e pode otimizar aquela chamada, e pode executar com alta velocidade. Com isso, a gente passou a ter Ruby rodando em cima da máquina virtual Java, muitas vezes mais rápido do que ele rodava em cima da máquina virtual C original do Ruby. Tá certo? Isso é importante por quê? Porque a gente pode, né, usar a máquina virtual Java como uma máquina virtual universal para rodar qualquer linguagem. A gente pode, todo mundo, colaborar em fazer a melhor máquina virtual do mercado para rodar qualquer linguagem e a gente ganhar de graça, né, de graça entre aspas, mas ganhar de graça toda a portabilidade, a capacidade de rodar em vários lugares. Uma coisa interessante, quando o Google começou com o Google App Engine, tá certo? Que era um ambiente na nuvem, né, para você rodar aplicações na nuvem, tinha uma linguagem que eu não me lembro exatamente qual que era, eu acho que era Python, que o Google não suportava de cara. Mas você podia rodar
o Python em cima da máquina virtual Java no Google App Engine. Tá certo? Ou seja, com a máquina virtual universal, a gente libera para a gente escolher a nossa linguagem que a gente preferir para rodar em qualquer lugar onde a máquina virtual Java está disponível. O que é muito importante, nos dá cada vez mais liberdade de escolha. E aí a gente veio para o Java 8, né, que é o que acabou de sair. O Java 8, a grande sacada é esse desenho aí, é o Lambda. Tá certo? A programação funcional. Duas coisas que eu vou falar aqui do Java 8, que é a questão de Lambda, tá certo? E uma outra parte importante que é o Date and Time API, que o Brasil também tem uma participação importante, eu vou focar no Java 8 nesses dois passos aqui. Lambda, tá certo? Que é a programação funcional, tem sido popularizado, né, em várias linguagens. E Java era das linguagens mais populares, era provavelmente a única que não tinha a programação funcional, não tinha lambdas. Isso foi incluído, e essa discussão, olha, rolou um tempão. Para quem está acompanhando isso, deve ter aí uns 10 anos de discussão ao redor de Lambda na máquina virtual Java, e muita gente, né, tinha gente que era contra, gente a favor e tudo mais. O que é importante essa discussão? Dentro do mundo Java, a ideia não é você incorporar na máquina virtual um monte de coisas que ninguém tem certeza se é boa ou não. Tá certo? Porque uma das coisas que Java preza muito é um negócio chamado backwards compatibility, a compatibilidade, né, retroativa. Você ser capaz de saber que uma aplicação sua roda, né, tá certo? Vai rodar em qualquer mudança de máquina virtual, a sua aplicação que você fez hoje continua funcionando. E a gente sabe que tem várias linguagens que quebram isso o tempo inteiro. Você tem uma aplicação que funciona agora, sai uma nova versão da linguagem, pronto, a sua aplicação para de funcionar. Isso é um problema sério para a adoção. Vocês conhecem aí várias linguagens livres, por exemplo, que você não consegue ter adoção em massa. Tá certo? Por quê? Porque se você migrar para a versão mais nova, um monte de coisa deixa de funcionar. Java sempre prezou para que as coisas continuassem funcionando. Então, na hora que você coloca uma coisa na linguagem, esse negócio tem que ser suportado por um longo período de tempo. E, portanto, é melhor que a gente discuta bastante e tenha certeza do que a gente quer para não ficar mudando depois. Eu sei que isso morde a gente várias vezes, né? Quando eu falar de Date and Time, a gente tem um exemplo de uma API em Java que está aí há muito tempo, que é horrível, que todo mundo odiava e que está aí porque tem que ser suportado, né, para poder garantir isso. Bem, na história do Lambda, né, o Lambda foi então esse longo percurso aí, tá certo? Mas além disso, a gente acaba falando de Lambda, nessa programação funcional na máquina virtual Java, e a gente esquece que tem um monte de coisa acontecendo, né, para que Lambdas funcionem. Por exemplo, uma das coisas que precisou ser mudado é a noção de interface em Java. Tá certo? Então, para que a gente pudesse fazer Lambda, as interfaces em Java foram melhoradas, tá? Para que a gente pudesse adicionar algumas coisas. Por exemplo, o segundo método que tem ali, que é o método default, olha só, isso é uma interface, né? A interface deveria definir um contrato, e todo mundo sabe que em Java, na interface, você não tem métodos, né? Não tem código. Essa é uma interface do Java 8, onde você tem código. Tá certo? Você tem 2 métodos aí com código, inclusive, né? O método sou programador feliz é um método default. O método default significa o seguinte, que se uma classe implementa essa interface e ela não implementa esse método, a máquina virtual usa esse método que está definido na interface como a implementação. Isso foi importantíssimo porque permitiu que Lambda funcionasse nas classes já pré-existentes, né, de collections, por exemplo. Certo? De que Lambda pudesse ser retroativa a um monte de coisa que já existia antes, e essas coisas todas foram melhoradas e implementaram o suporte ao Lambda. Tá certo? Então, essa foi uma das coisas que teve que ser feita, que faz parte do Java 8. O outro método ali embaixo é um método estático. Tá certo? Então, você pode definir agora um método estático dentro de uma interface também, não precisa ser só na classe. Né? Uma outra coisa que precisou ser implantada foi a questão de streams. Streams são absolutamente úteis, mesmo que você não tivesse lambdas, inclusive, tá certo? Eles são bem bacanas. Por quê? Porque você, tradicionalmente, quando você pega uma API de collections, né, você tem
uma page collections é uma estrutura de dados. Né? Todo mundo aqui já viu, conhece a estrutura de dados. Em Java, as estruturas de dados famosas e normais são todas implementadas na page collections. Só que a page collections é uma estrutura de dados onde cada item, você pega um array, por exemplo, certo? Ou um vetor. Cada itemzinho dessa coleção já foi instanciada, já foi criada. A máquina virtual já sabe onde ele está, já sabe os objetos que estão ali dentro. O que torna a coisa complicada quando você começa a manipular, tá certo? Essas coisas maiores, tá certo? Começa a fazer uma série de operações, porque você precisa instanciar esse monte de objetos, esse monte de coisa na memória antes. A page streams, você pode considerar como se fosse uma page collections, mas uma collections lazy loading. Ou seja, não ouve nada. Beleza? Obrigado. Alô, alô? Ok, muito obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Desculpem a falha técnica. Onde eu estava mesmo? Streams. Então, streams é como se fosse uma API, uma estrutura de dados lazy loading, ou seja, onde os itens só são carregados quando eles são de fato acessados. Então, enquanto eles não são acessados, eles não estão instanciados em memória. Isso permite com que você faça uma série de operações bacanas, tá certo? Com esses objetos. E uma coisa interessantíssima, tá certo? Que é o seguinte, permite com que os streams permite você fazer programação paralela. Porque essa estrutura de dados, é muito mais fácil você dividir essa estrutura de dados, executar em paralelo, voltar, juntar depois, tá certo? Então, streams precisou ser introduzido para que você pudesse usar, para que a programação funcional fosse mais sofisticada, tá certo? Então tem vários exemplos aqui, né? Você fazer filtros, por exemplo, tá certo? Achar matches ali achar um match que esteja no seu stream, por exemplo, tá? Então várias coisas você podia fazer para você poder implantar lambdas eficientemente, certo? E aí, os streams têm esses vários itens aqui, certo? Então você tem, né, o for each, por exemplo, processa cada elemento do stream, né, o filtro, tá certo? Cria critérios para você filtrar os elementos desse stream, e sempre lembrando, né, o collect captura todos eles, importantíssimo, paralelo, né, que você processa todos os itens em paralelo, tá? Então, com tudo isso, e lembrando que essa é uma estrutura de dados que nem fosse uma collection, só que, os streams têm estruturas de dados, né, semelhantes às que vocês conhecem nas collections, só que, em vez de todos os itens terem instanciados na memória, ter instanciados os objetos todos, ele só instancia quando, de fato, você acessa o objeto. Certo? E aí, finalmente, a gente chegou, então, né, no Lambda. Certo? O Lambda é essa nova... aqui que está aqui, ó, no array sort ali, tá certo? Então você vê que ali eu tenho um array, no array sort eu estou passando o meu array, e olha, eu passo um negócio esquisito ali depois, do lado. Tá certo? Esse é o construtor novo de Lambda que a gente não tinha em Java antes. Tá certo? O que eu estou passando ali, eu estou passando, na verdade, uma função. Eu passo para o meu array uma função que vai ser usada depois, né, no caso, para comparar esses itens. Tá certo? Então, a programação funcional permite com que eu trate funções como se fossem parâmetros agora. Tá certo? Então, em vez de eu programar na minha classe como é que eu quero fazer a ordenação, a minha classe, tá certo? Ela só sabe que ela vai fazer a ordenação alguma hora, mas você pode passar a função
de ordenação propriamente dita que você quer que seja usado naquele momento, tá certo? No momento da programação. Tá? Então, a sintaxe tanto pode ser aquele ali em cima, tá certo? Como tem uma sintaxezinha mais simples ali, quando os parâmetros que você está passando já são conhecidos, você pode usar aquela sintaxe de baixo ali. Tá? Então, esse é o tal do lambda. Né? Essa sintaxe, essa possibilidade de você passar funções, né, é que permite que a gente faça a programação funcional. E aí o lambda, basicamente, a implementação de lambdas é isso. É uma interface Java, tá certo? Com um único método abstrato. Os lambdas vêm basicamente substituir completamente as inner classes, as anonymous inner classes, tá certo? E aí você tem vários tipos de lambda, dependendo da interface que você estiver criando. Então, se for uma função, por exemplo, ela recebe um parâmetro, retorna um objeto. Se ela for um consumer, tá certo? Ela recebe um parâmetro, executa alguma coisa e não retorna nada. Certo? Se ela for um binary operator, por exemplo, recebe 2 argumentos e retorna 1. Então, dependendo do que você fizer nessa interface, você vai ter, você vai ter um tipo de lambda diferente. Tá? Então, uma coisa interessante, que como lá no que eu falei no começo, que como as novas interfaces, né, você pode criar agora aquele default, tá certo? Então, mesmo as classes que são legadas, elas já podem entrar nesse mesmo esquema. Tá certo? Por quê? Porque as interfaces básicas que são usadas pelas collections, que são usadas pelos streams, são as mesmas interfaces que já usava antes, com métodos defaults adicionados para você no Java 8. Tá certo? Então, isso é uma forma de a gente estar evoluindo a linguagem de uma maneira que tudo aquilo que você já fazia pode continuar sendo utilizado, né, agora para você fazer um processo tranquilo de migração. E por trás da ideia dos lambdas, uma coisa importantíssima é a ideia de concorrência, a ideia de multithread. Hoje em dia, cada vez mais, qualquer coisa que você vai fazer, seja no seu desktop, seja no seu celular, seja num servidor na nuvem, você está falando de cada vez mais um multicore nas máquinas, cada vez mais um ambiente de programação paralela. E se você tiver que tudo que você vai fazer no seu código, o seu código tem que ficar pensando na programação paralela o tempo inteiro, a gente nunca vai tirar proveito desses caras todos. Então, a introdução de lambda permite com que como você tem essas estruturas de dados, tá certo? Como você tem essas funções, você tem a estrutura de dados paralelas, tá certo? Onde você pode passar, né? Você passa uma função e você decide, e quem decide como vai executar é o framework que você está trabalhando. Esse seu framework, a própria máquina virtual Java, pode paralelizar muito mais coisas para você automaticamente. Já que agora está usando os streams, que são estruturas de dados que só são alocados em memória quando são necessários, a máquina virtual pode sair, dividir-se em vários pedacinhos, executar em multicores, trazer tudo isso de volta e apresentar o resultado. Então, a programação lambda é fundamental, mesmo que você ache, puxa, mas eu não sei, será que eu não sou um cara, não me interessa muito programação funcional, etc. Mas é fundamental para que a gente tenha uma linguagem Java muito mais paralelizável, tirando muito mais proveito dos ambientes multicore. E, dando continuidade, né, à tradição Java, quando Java surgiu lá atrás, que começava a falar de threads, né, você tinha... Threads era uma coisa que era um adendo na maior parte das linguagens, e Java trouxe threads como parte da linguagem. E agora, com o Lambda, a gente está dando um passo a mais para a gente poder fazer a programação paralela mais fácil e melhor. Um outro ponto importante do Java 8 é as APIs de data e tempo, date and time. Esse é um caso interessante, porque se você já teve que fazer alguma aplicação que usava uma data em Java, você sabe que é horrível. Né? Tá certo? Então, assim, desde coisas como janeiro é o mês 0, tá certo? E dezembro é o mês 11. Tá certo? Né? Um negócio que dá bugs em tudo quanto é lugar por causa de uma coisa babaca desse tipo. Né? E esse é o menor dos problemas, tá certo? Que você aprende isso uma vez, você não esquece nunca mais. Mas o date and time era esquisito, complicadíssimo. E, através do JCP, uma biblioteca open source, uma biblioteca livre, super famosa, que quem quer que fazia qualquer coisa de
de data, acabava usando esses caras alguma hora, que era o JodaTime. A galera do JodaTime resolveu trazer o JodaTime para dentro da máquina virtual Java. Foi um processo longo, demorou um certo tempo para isso acontecer. O Michael Santos, que é um brasileiro, um dos caras, que é um dos diretores do SouJava também, fez parte, foi um dos líderes dessa especificação, né, que acabou trazendo uma API muito mais sofisticada para dentro da máquina virtual Java. É uma API totalmente feita em comunidade, com grande suporte de grupos de usuários, tanto o SouJava quanto a London Java Community, outros grupos de usuários participaram pesadamente desse processo, certo? E hoje em dia você tem uma API muito mais bacana, tá certo? Para você poder tratar, né? Então você tem que pegar o dia do mês, né? O valor, o mês, o ano, tá certo? Olha lá, depois de amanhã, né? Depois de amanhã não, depois de amanhã ali, hoje plus days, né? Tá certo? Então você pode somar datas, subtrair data, pegar várias questões de horário, uma coisa muito mais fácil de usar. Não só isso, tratamento de diferenças de data, tá certo? Então, né? Pegar um período entre duas datas, por exemplo, tá certo? Né, quantos meses passaram, quantos anos, quantos dias passaram. Né, então, uma forma muito mais fácil de usar data e tempo em Java. E também, né, com suporte a time zones. Quem aqui já não foi mordido, né, por time zones em Java? Tá certo? Todo mundo já teve problema com time zones em Java, e agora você tem um suporte robusto de time zones em Java. Então, essa provavelmente é daquelas APIs, assim, ó, fácil de você começar a usar na máquina virtual Java, que faz parte do Java 8, certo? Só por isso aqui, muita gente já tem razão para migrar para o Java 8. E algumas outras coisas, eu não vou falar, tinha várias outras modificações, tem melhorias no New.io, tá certo? Tem várias outras APIs que foram melhoradas, a classe de collection, tiveram várias coisas adicionadas na classe de collection para facilitar o uso. Uma delas aqui, que acho que o pessoal gosta, é o tal do optional. Tá certo? Né? Sabe aquela história que você pega um valor que é nulo e você coloca o valor que é nulo, vai dar erro lá na frente? Ó. Aqui agora você pode, né, colocar um valor opcional, tá certo? Se for nulo, ele automaticamente já coloca um valor default que você queira colocar, acaba com aquele problema do nulo. Então são vários utilitários desse tipo, muita coisa melhorou bastante aí no Java 8, tá certo? E o próximo passo, tá certo? O próximo passo é o Java 9. Que pode parecer, mas será o Java 9, né, lá na frente? Uma coisa interessantíssima de um projeto de software livre é que o Java 9 já está em construção. Tá certo? Você já pode baixar e usar hoje, tá certo? O build 9 do Java 9. Então você não precisa ficar esperando o Java 9 sair alguma hora. A principal melhoria do Java 9 é a modularização, que está bem avançada já. Esse é um gráfico. Eu pensei em colocar o gráfico antigo e o gráfico novo, né, dava um impacto um pouco maior, mas, né, eu achei que ficava meio confuso o slide. Acabei botando só o gráfico novo. Isso já está o gráfico de módulos de Java. Por quê? Porque agora estão quebrando, tá certo, as classes em Java para eliminar as dependências, para que você possa ter uma máquina virtual Java que só starte aquilo que a sua aplicação usa. Então, por exemplo, ali no meio, né, não sei se consegue ver ali no meio, Corba. Estão vendo o Corba ali no meio? Quem é que usa Corba na sua aplicação aqui? Né? Ninguém usa, mas hoje em dia, quando você starta uma aplicação Java, o Corba vai junto. Tá certo? Quando não precisaria ir, porque quase ninguém está usando. Então a gente está agora no Java 9, nos principais trabalhos é modularizar a máquina virtual, para que a máquina virtual use menos memória, starte mais rápido, tá certo? Para que ela possa só usar aquilo que ela de fato precisa. Tá certo? Então você já pode baixar hoje o build 9 do Java 9, tá? E já começar a brincar e experimentar. Por que a gente pode fazer isso hoje? Porque Java hoje é desenvolvido através do projeto OpenJDK, certo? Que é um projeto totalmente livre, que está sob a licença GPL versão 2 com mais o Class Path Exception. Basicamente diz que se você linkar a máquina virtual Java ao seu código, o seu código não precisa estar licenciado pela GPL versão 2, tá certo? Por quê? Porque se você roda uma aplicação Java na máquina virtual Java, ela automaticamente está linkada à máquina virtual Java, tá certo? Então, para eliminar essa discussão da GPL, usa-se esse tal do Class Path Exception, tá certo? Para permitir com que a sua aplicação tenha qualquer licença que você quiser. Né? Tá no repositório Mercúrio. Nesse repositório tem vários projetos acontecendo, tá certo? Então você não precisa, se você quiser participar, quiser acompanhar, você não precisa entender de tudo, você pode participar de várias partes diferentes do projeto, tá certo?
E lembra que eu falei que Java suporta múltiplas linguagens, a máquina virtual Java suporta múltiplas linguagens para rodar em cima dela? Mas mais do que isso, a máquina virtual Java também usa múltiplas linguagens. Então, mesmo que você não seja desenvolvedor Java, você pode participar do projeto. Porque, olha só, tem um monte de linguagens. Aqui são algumas das linguagens que fazem parte da máquina virtual Java hoje. Tá certo? Então, tem até VB. Né? Tem 3 linhas de código VB na máquina virtual Java. Tá certo? Né? A gente fica torcendo que a nossa aplicação não chegue nessas 3 linhas. Né? Mas, se você é desenvolvedor em qualquer linguagem, você pode trabalhar e ajudar a participar do projeto do OpenJDK. Tá certo? Só um pouquinho de história. O OpenJDK começou pela Sun. A Sun liberou o código-fonte da máquina virtual Java como software livre. Tá certo? E aí, logo, um pouco depois, a Oracle comprou a Sun. E aí a galera falou assim, agora vai acabar a Java, né? O mundo vai desabar. Tá certo? Né? A Oracle o logo deles deve ser vermelho, porque eles são os diabos, né? Essas coisas assim, tá certo? O mundo achou que Java já tinha acabado, e a Oracle foi até uma empresa extremamente pragmática. Tá certo? Até ouvi de um diretor da Oracle uma vez, que ele falou o seguinte, olha, a Oracle jamais liberaria Java como software livre. Tá certo? Mas, dado que a gente já comprou com ele livre, nós vamos fazer um excelente projeto livre. Tá certo? Que eu acho que é uma forma muito, muito interessante de pensar, e a Oracle fez algumas coisas bem bacanas. Para começo de conversa, a Oracle, na época da Sun, que era o Java 6, você tinha a máquina virtual Java da Sun, que era baseado no código do OpenJDK, mas eram 2 projetos separados. A Oracle acabou com isso, e a implementação de referência, desde o Java 7, a implementação de referência de Java é o OpenJDK. Tá certo? Antes a implementação de referência era a máquina virtual proprietária, hoje a implementação de referência é o projeto livre. Além disso, a Oracle incluiu um monte de outras, né, incentivou que muitas outras empresas participassem desse processo. Então todas as empresas aqui hoje têm desenvolvedores trabalhando, inclusive falta a Apple aqui, a Apple também tem. Tem desenvolvedores trabalhando no projeto OpenJDK, o que faz com que o projeto fique muito mais importante, muito mais colaborativo, muito mais livre, propriamente dito, porque não adianta você ter um projeto livre que só tem uma empresa desenvolvendo, tá certo? Então, a gente precisa de uma comunidade, de fato, esses caras todos hoje fazem parte da máquina virtual Java. É por isso, né, que o projeto está acelerando, cada vez maior número de commits, tá certo? Cada vez maior número de contribuidores no projeto, tá certo? E uma coisa interessantíssima, é um projeto que tem uma grande participação de comunidades. Esses aqui são alguns dos grupos de usuários Java que fazem parte hoje do projeto OpenJDK. Então, aqui no Brasil, Sou Java, Java Bahia, Java CE, né? São grupos brasileiros que fazem parte do projeto, que estão trabalhando com o projeto OpenJDK, que estão... a gente tem um programa que esses grupos de usuários todos participam, chamado Adote o OpenJDK, onde a gente trabalha no projeto, a gente submete patches, tá certo? E com tudo isso, olha só o número de contribuidores. Tá certo? No ano passado, quando o projeto OpenJDK foi lançado, em 2008, é um projeto que já tem um certo tempo, né? Desde 2008 que o código do OpenJDK está disponível. Tinha 33 contribuidores. No ano passado, a gente passou de 100 committers no projeto. Certo? Então, de fato, a gente está aumentando a participação da comunidade. É um projeto, de fato, projeto livre. É a implementação de referência de Java hoje. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Para perguntas, então? Beleza. Então, assim, o que a gente tem hoje, tá certo? É um projeto Java que está cada vez mais evoluído, onde a gente pode, de fato, participar. E uma coisa importante, assim, voltando lá na coisa que eu falei no começo, com uma máquina virtual de fato livre, certo? Você tem hoje, de novo, o pessoal do Red Hat aqui, são um dos grandes contribuidores. Na verdade, quando o projeto OpenJDK começou, antes que a Sun restringia muito o acesso. A galera da Red Hat foi lá e falou assim, mesmo com as dificuldades que a Sun está colocando, nós vamos trabalhar no OpenJDK. E investiram muito naquela época, tá certo? Quando a Oracle entrou, né,
A Red Hat continua participando fortemente no projeto, tá certo? Então, obrigado a todos vocês aí de trás, né, que estão com o chapeuzinho vermelho, a galera da Red Hat que está aqui presente. Né? Mas a coisa importante é o seguinte, com essas empresas todas participando, com a comunidade de fato participando, a gente tem uma máquina virtual que pode ser uma máquina virtual universal. Porque agora, você pode rodar qualquer linguagem na máquina virtual. A máquina virtual é uma máquina virtual que é de fato livre e a comunidade pode participar. Então, a gente não tem que ter uma preocupação, né, de usar essa máquina virtual em qualquer linguagem que a gente queira. Porque a máquina virtual Java tem uma performance, tem a escalabilidade, tem todo um conjunto de bibliotecas, de funcionalidade, etc., que você pode utilizar, mesmo que você esteja desenvolvendo em outras linguagens que não sejam Java, você pode usar essas bibliotecas nas suas aplicações. Então, tudo isso está à sua disposição, qualquer linguagem que você queira usar. E para você que sempre desenvolveu em Java, que é desenvolvedor Java há muito tempo e tudo mais, você pode ter a tranquilidade de que a máquina virtual Java está hoje disponível, né, em todas as distribuições Linux. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, hoje em dia a galera fala muito do tal da internet das coisas, né, do IoT, Internet of Things. E aí você tem os Raspberry Pis da vida, tá certo? Para você poder desenvolver. As distribuições Raspberry Pi, todas elas têm o OpenJDK como parte, portanto você pode desenvolver Java para desenvolver aplicações de internet das coisas. Você tem hoje cada vez mais empresas que fornecem essas plaquinhas, a Intel, tem a Gemalto, várias outras empresas têm plaquinhas desse tipo do Raspberry Pi, que todas elas são capazes de rodar Java. Então, com um projeto que é de fato projeto livre, que está sendo portado para todos, né, para cada vez mais sistemas operacionais, a gente pode ter a tranquilidade de que a gente vai ter Java rodando onde quer que a gente precisa. Certo? Então, ou seja, se você apostou em Java em 1995, porque você acreditava na compatibilidade, né, na importância da independência de plataforma, com o OpenJDK, essa independência de plataforma aumentou cada vez mais e a máquina virtual Java está disponível em todos os lugares. Ok? Galera, eu tenho uns minutinhos para perguntas. Muitíssimo obrigado. Valeu. Muito obrigado. Uma propagandazinha amanhã, 11 horas da manhã, a gente vai falar de Cloud, Java e Cloud, na palestra Escalando o Pé de Feijão, tá certo? Uma história na nuvem. Vamos falar de Cloud Computing amanhã. Perguntas, pessoal? Tem uma pergunta lá atrás, ó. Lá, ó. Alguém levantou a mão lá atrás. Uma das coisas que sempre foi muito discutido e argumentado entre o pessoal que programa Python e Java é a questão da herança. Python tem herança múltipla, Java tem herança simples, e tem os defensores de um lado e de outro. Você mostrou essa questão da interface no Java 8, que agora você pode botar código lá. A minha pergunta é, na prática, isso não torna Java herança múltipla? Então, na verdade não. Né? Porque, na verdade, no final das contas, você sabe, né, exatamente qual que é o método que vai rodar. Essa discussão da herança múltipla e da herança simples, tá certo? Quando começou Java, era uma discussão muito mais séria do que é hoje, tá certo? Porque, na verdade, quando você tinha herança múltipla de interfaces, né, você, no fundo, você resolvia praticamente todos os problemas que a herança múltipla de classes tinha no passado, tá certo? Então, quer dizer, não tinha no passado não, no fundo, assim, você fazia quase tudo que você faria com a herança múltipla de classe, você faz com as interfaces, tá certo? Então, em Java sempre preferiu ter uma coisa mais simples de trabalhar, que era a coisa que todo mundo usava, todo mundo precisava, do que tentar resolver aqueles corner cases, né, que você acabava tendo na herança múltipla. A herança de interfaces, tá certo? Continua sendo herança de interfaces, tá? Quando você define, né, os diversos métodos lá, tá certo? Tem uma ordem que esses métodos vão executar, tá certo? Então, continua sendo, eu não acho, pelo menos, que seja a herança múltipla, apesar de você poder ter código na interface. Tá certo? Continua sendo herança de interface só. Obrigado.
Mais alguém? Aqui, você falou que a princípio não, o OpenJDK virou, né, a implementação padrão da máquina virtual Java. Isso, que a gente chama da implementação de referência. De referência, isso. Isso, mas mesmo assim a Oracle deve manter, ou imagina que mantenha a máquina virtual dela fechada, né? Não existe do teu ponto de vista, não existe algum risco de daqui a pouco o OpenJDK virar aquele patinho feio que é utilizado só para, né, e todo mundo acabar adotando, ainda assim, a máquina virtual fechada? Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, hoje em dia, a maior parte das pessoas usa a máquina virtual Java proprietária da Oracle. Tá certo? Isso é uma realidade. Então, o que não quer dizer que o OpenJDK tenha virado patinho feio. Sim, a Oracle continua tendo uma máquina virtual proprietária. Só que, só para a gente entender como é que o processo aconteceu, a Sun lançou, Java era proprietário, tá certo? Na versão 6 de Java, a Sun lançou o Java 6 e depois colocou o código do Java 6 como software livre, tá certo? E mais ou menos o seguinte, o código não era o código do Java 6, tá certo? Porque a Sun lançou o código do Java 6, tipo 1 ano depois do Java 6 ter saído. Então já não era mais o código do Java 6, era o código do futuro Java 7. Tá certo? Foi esse código que a Sun liberou como software livre. E, portanto, obviamente, o Java 6 não era baseado nesse código, né? Porque, no fundo, o Java 6 já tinha saído antes. No caso do Java 7, quando o Java 7 saiu, ele já foi inteiro desenvolvido em cima desse código, que era o código livre. Tá certo? Só que a Oracle pega esse código, né, livre, tá certo? E traz para dentro de casa, adiciona principalmente ferramentas. Ela adiciona várias ferramentas de monitoração, ferramentas de ambiente de produção, tá certo? Várias ferramentas desse tipo, tá certo? E lança o JDK, que é a máquina virtual Java proprietária da Oracle, que é basicamente o OpenJDK com essas ferramentas específicas da Oracle a mais, tá certo? Então, assim, se a Oracle fosse a única empresa que fizesse a máquina virtual, eu concordo que em algum momento elas podiam parar de investir no OpenJDK e fazer só a máquina virtual Java interna delas. Eles já podiam ter feito isso desde o Java 7, não tomaram essa decisão, ao contrário. A Oracle colocou mais coisa ainda como software livre. Por exemplo, a Sun tinha um otimizador, a máquina virtual chamada Hotspot, que é a máquina virtual de otimização que a Sun tinha. A Sun colocou essa máquina virtual como software livre. A Oracle, que tinha comprado antes, né, a BA, tinha uma outra máquina virtual chamada JRocket, que era a máquina virtual também otimizadora, tá certo? E que era proprietária, não tinha nada de software livre. A Oracle, depois de comprar a Sun, pegou o JRocket e colocou o código do JRocket dentro do OpenJDK. Tá certo? Ou seja, ela colocou mais código como software livre, e hoje a máquina virtual Java é baseada no Hotspot ainda, mas contém o Hotspot mais as performances do JRocket também. Tá certo? Então, a Oracle, desde a primeira versão que eles lançaram, que foi o Java 7, eles tomaram a decisão de colocar mais código livre, não menos. Tá? E se a Oracle tomasse a decisão agora de não mais investir no OpenJDK, tá certo? Aí a gente ia depender muito do suporte da Red Hat, da IBM, do Twitter, tá certo? Da SAP, da Apple, de todos esses caras que estão fazendo parte do OpenJDK, para que o projeto OpenJDK continuasse evoluindo e não fizesse sentido para que a Oracle tivesse um ambiente próprio. Tá certo? Então, eu acho que a Oracle hoje, para ter o suporte dessas empresas todas, ela depende de que essas empresas confiem no que ela está fazendo. Por quê? Porque na hora que a Oracle mostrar que não é uma empresa confiável, a Red Hat pega o OpenJDK, faz um fork dele e vai fazer o trabalho dela. Tá certo? E provavelmente todo mundo vai junto. Por quê? Porque a Oracle se mostrou uma empresa não confiável. Então, eu não acredito que eles vão fazer isso. Mais uma pergunta, pessoal? Lá atrás. Você consegue? Tem alguém lá? Ok. Oi, eu fiz um trabalho assim, com o mestrado, que a ideia era justamente usar a Lambda com Java para fazer mônadas, no caso. Para fazer o quê? Mônadas. Tá. Que é tipo de estrutura de linguagem funcional. Então, a pergunta é se no Java 9 ou alguma coisa no futuro vocês teriam em mente
adicionar mônadas no Java ou alguma coisa para auxiliar isso. Então, eu vou te te dar uma resposta genérica, tá certo? Porque mônadas especificamente não sei, né? Mas vou te dar uma resposta genérica. Tudo em Java, tá certo? Tudo que é adicionado em Java passa por algumas fases, tá certo? Primeiro, você tem que ter gente experimentando com isso. Então, você está fazendo isso no seu trabalho de mestrado, excelente, tá certo? Porque você está experimentando com isso, né? Então, você tem que ter um grande número de pessoas experimentando com isso para a gente poder ver formas diferentes de implementar aquilo, o que funcionaria e o que não funcionaria. Então, com certeza, você está usando alguma biblioteca open source, ou você desenvolveu uma biblioteca open source para permitir usar mônadas e tudo mais, e talvez você tenha 2, 3, 5, 10 bibliotecas open source que façam isso no mercado. Essa é uma forma de você experimentar com novas features da linguagem. Isso é importantíssimo, e é importantíssimo que o projeto OpenJDK exista para que isso aconteça. Muita gente pega o OpenJDK, faz alterações para experimentar esse tipo de coisa, e faz tese de mestrado, faz uma biblioteca, lança uma máquina virtual específica, né, com aquela coisa implementada e tudo mais. Então isso é uma forma de você fazer com que muita gente experimente e ajude a decidir se aquilo é uma coisa que a gente quer como parte básica da linguagem ou não. Uma vez que essa discussão exista, tá certo? O OpenJDK tem projetos específicos que você pode criar um projeto para propor uma modificação da linguagem. Tá? Esse projeto sendo aceito no OpenJDK, eventualmente vai ter gente suficiente querendo que aquilo aconteça, que isso é proposto para o JCP como uma padronização. Tá certo? Então, não é um processo que aconteça, né, assim, com certeza não vai ter mônadas no Java 9. Tá certo? Isso é certeza, não preciso nem ter dúvida. Mas é possível sim que no futuro aconteça, certo? A gente tem várias tecnologias de Java que passaram por esse processo no passado e chegaram. Uma coisa interessante que hoje, como a máquina virtual Java é uma máquina virtual livre, a gente de fato pode fazer esses experimentos. Antes do OpenJDK, esses experimentos aconteciam, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a máquina virtual Java foi lançada com código-fonte em 1995. Né? Para vocês terem uma ideia, a discussão de open source, quer dizer, a definição de open source só veio em 98. Tá certo? O Netscape só saiu com código-fonte em 98. Em 95, a máquina virtual Java já tinha código-fonte disponível. Então, esse tipo de experimento já acontecia desde essa época. Mas era um ambiente muito restrito. Por quê? Porque você tinha que aceitar uma licença que basicamente dizia o seguinte: olha, você, a sua alma, todos os seus pensamentos e aquele machucadinho que você tem no dedinho do pé, tudo isso são da Sun. Tá certo? Então você tinha que aceitar essa licença para poder trabalhar com código Java naquela época. Mas muita gente fez isso, muita gente de universidade e tudo mais. Muita da evolução de Java aconteceu por causa disso. Hoje em dia, essa evolução pode acontecer muito mais fácil, porque a licença é uma licença livre, é uma licença conhecida e tudo mais, que as pessoas aceitam com muito mais facilidade. Tá? Então, essas coisas sempre aconteceram em Java e, com certeza, a possibilidade existe no futuro, se mais pessoas como você, né, fizerem experimento, mostrar que vale a pena e mostrar resultados concretos e tudo mais. Tá? Ok? Tem mais tempo para mais uma pergunta, não? Tem? Não? Tem mais uma pergunta? Não tem também? Então, beleza, galera. Então, amanhã, 11 horas, escalando pé de feijão, tá certo? Quem quiser aprender a usar ferramentas Java, né, para desenvolvimento de Java na nuvem, a gente também tem um projeto chamado Ano Novo, projetonovo.com, tá certo? Onde tem uma série de vídeos gratuitos para você poder conhecer ferramentas para melhorar o seu projeto, tá certo? Ferramentas todas livres, né, para você usar no seu projeto hoje, Ano Novo, projetonovo.com e propagandinha lá do Pé de Feijão amanhã. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.